Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes da gente iniciar aqui, eu vou botar uma canção, tá, para a gente ouvir. Já fez 2 vídeos aí que eu não coloquei nada, né? Então a gente vai colocar agora uma canção. É só encontrar aqui, vamos lá, pegar aqui a canção, tá? Muito bem. Aqui, Olha, ai, ousadia, para bela essência a vida criar. Da pureza divina, uma centelha surgiu. Filho da mãe pai, em amor ele é luz. Glorificado seja o santo em nós. Abençoado é o caminho, a verdade, a voz. Barbelo e a luz, unidos em poder. Criança do Espírito, venha nos trazer. O Espírito invisível em alegria dançou. Ungiu a criança com a bondade que gerou. Na presença da glória, tudo se fez em paz. Mente e luz se uniram, glorificando a paz. Glorificado seja o santo em nós. Abençoado é o caminho, a verdade, a voz. Barbelo e a luz, unidos em poder. Criança do Espírito, venha nos trazer. Oh, 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 yeah. O Espírito invisível em alegria dançou. Ungiu a criança com a bondade que gerou. Na presença da glória, tudo se fez em paz. Mente e luz se uniram, glorificando a paz. Glorificado seja o santo em nós. Abençoado é o caminho, a verdade, a voz. Barbelo e a luz, unidos em poder. Criança do Espírito, venha nos trazer. Pela palavra a criação floresceu. O desejo da mente em harmonia nasceu. Vida eterna cantando em prece, em amor. Todo ser se levanta em louvor ao Senhor. é isso aí. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. Tá certo? Faça isso. Deixe seu like logo aqui no começo para não esquecer. E se você quiser colaborar com esse canal, né, ajudando financeiramente, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, está lá, né, a chave Pix, ok? Muito bem. Então, quando você colabora, a gente já está usando a câmera nova, né, a webcam moderna, né, grava em 4K. Nós estamos aguardando alguns outros materiais que estão para chegar, tá? Porque a gente quer dar uma visão mais, assim, mudar o estilo aqui dos nossos estudos. Nós vamos fazer algumas experiências, ver se está certo, ok? Bem, nós estamos falando a respeito de Jesus, ok? No último vídeo, a gente viu como é que Justino, certo? Ele vai tentar explicar para o imperador, certo? A figura de Jesus, só que ele faz isso mostrando a semelhança entre Jesus e os teóis dos gregos. Portanto, ele vai dar vários exemplos dos filhos
de Zeus, tipo, né, Asclépio e outros mais, né? Com essa explicação, ele estava dizendo, olha, isso aqui que nós estamos proclamando não é nada de novo. Portanto, Jesus não é diferente dos teóis, né? Não é diferente dos teói, não é teóis, tá? Teói porque já é plural, né? Então, portanto, não precisa colocar o S no final, né? E aí ele explica isso. E a visão que a gente tem tido, e vejam, eu não estou aqui discutindo fé de ninguém, você acredita do jeito que você quiser em Jesus, eu vou respeitar. Mas nós precisamos ver Jesus à luz daquilo que ele realmente representa. Não adianta a gente ficar inventando um Jesus na nossa cabeça. Tá? Então existe a visão de Jesus dos evangelhos canônicos, a visão de Jesus dos evangelhos apócrifos, e existe o Jesus dos evangelhos gnósticos. Ok? Muito bem. Então você aqui não está, eu aqui não estou discutindo fé. Ah, eu não creio em Jesus. Eu acho que Jesus foi um Anunnaki. Ah, eu acho que Jesus não existiu. Ah, eu acho que Jesus foi um mestre, um avatar. Ah, eu acredito que Jesus foi não sei o quê. Bem, isso aí, meu irmão, é coisa pessoal. Tá? A gente tem o direito de dar opinião, mas não temos direito de fazer os fatos. Tá? Então, os estudos que a gente está apresentando é para que a gente tenha uma certa clareza. Tá? Porque nós vamos ver, inclusive agora, como é que Justino colocou essa questão e como isso se coaduna com aquilo que os gnósticos acreditavam. Tá? E só para esclarecer, os gnósticos, pessoal, não é a panaceia para tudo, todas as respostas. Né? A literatura gnóstica é uma literatura filosófica banhada pelos aspectos metafísicos. Né? Então a gente não pode aí dizer assim, olha, o que os evangelhos gnósticos falam é 100% a verdade. Isso seria uma tremenda ignorância da nossa parte, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui, vou chamar a tela aqui, né? Vou abaixar aqui que é a nossa música, aqui. Tudo bem. Vamos olhar aqui uma situação, tá? Então, olha, vamos pegar aqui, ó. As teses de Justino, olha, você só vai entender isso aqui se você tiver visto o último vídeo, senão você não vai entender. Justino observa que o termo Filho de Deus não é exclusivo de Jesus. Ele menciona figuras da mitologia como Hermes, Asclépio, Heracles, que também são considerados filhos de Zeus, ou possuem característica divina. Essa estratégia visa legitimar a ideia de Jesus como filho de Deus, sugerindo que essa é uma noção comum da cultura da época. Veja só. Comum, tá? Da cultura da época. Certo? Então, o que é que Justino está fazendo? Ele está dizendo, olha, gente, isso aqui, a nossa fé, não tem nada de errado. Isso aqui é perfeitamente compreensível à luz da cultura helênica. Né? Lembrando que Zeus assume o lugar no panteão grego porque, por algum motivo, eles resolvem anular o Urano. Tá? Então, Urano era o pai dos deuses. Urano, semelhante a Anu e semelhante a El, tá? Ele era tido como o pai dos deuses. Tá? Lá em Canaã, El era o pai dos Elohim. Anu era pai dos Anunnaki. E Urano era pai dos Teoi. Ok? Então, quando Jesus chega, e eu já fiz vídeos, vários vídeos falando sobre isso, pessoal.
A grande questão não é se as pessoas estão assistindo os vídeos ou não. A questão é que tem pessoas que vão pulando o vídeo, tchá, 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 né? E aí, meu irmão, não entende, aí daqui a pouco, bem, aí o que é? Né? Eu tenho visto muita gente aí no YouTube falando sobre Jesus, e eu vejo, e eu já comentei nos outros vídeos, que tem, assim, um extremo que nega a existência de Jesus, mas tem um outro extremo que começa a inventar algumas coisas delirantes, do tipo, Jesus foi filho de César, Jesus foi filho desse Pandera, né, que era um soldado romano que depois vira imperador. Por isso, a tentativa de César, né, de Pilatos, quer dizer, né, de tentar defender Jesus, de tirar Jesus lá da crucificação. Né? Então, quando você olha os evangelhos canônicos, tem alguns dados importantes que a gente percebe ali. Né? Esses dados são o seguinte, pessoal. Os evangelhos canônicos também são cheios de simbolismos. Eles mostram muito mais uma biografia de Jesus do que propriamente um relato tal qual. Né? Porque tem muitas pessoas que têm na mente que o fato ia acontecendo e alguém anotando, parecendo um diário. Não é. Os primeiros escritos do Novo Testamento, o chamado canônico, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que vai ser escrita ali pelos anos 30, 40, por aí assim. Os evangelhos são posteriores. Os evangelhos são de 70, 80, até 100, depois de Cristo, né? Então as pessoas ficam pensando assim, o que é que nós vamos fazer? Então, quando os primeiros apóstolos começaram a morrer, eles tiveram a ideia seguinte, bora escrever o que esse pessoal viu, porque senão a gente vai se perder. Então alguém redigiu os evangelhos. E a título só de conhecimento, tá? Existem vários códices. Né? O Códice Sinaico, né? E o Códice Vaticano. E existe hoje textos críticos dos evangelhos canônicos. Por quê? Porque quando se vai fazer um texto, as pessoas começam, então, a estudar os vários códices para ver, comparar um com o outro, e às vezes se encontra frases, palavras que alteram completamente o contexto. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a palavra Cristo se encontrou em alguns manuscritos, em alguns códices, e em vez de Christos em grego, é Krestos. É totalmente diferente. Tá? Krestos é diferente de Christos. Mas existe. Tá? Então é preciso a gente entender esse panorama, porque Justino está colocando a ideia sobre Jesus dentro de um contexto mais amplo. Tá? Bem aqui atrás, no quadro, deixa eu ver para onde eu vou me virar, para mostrar isso aqui para vocês. Não, para cá. Bem aqui no quadro, se vocês olharem, tá aqui, ó. Estou não querendo me afastar muito da câmera para ela não... ela capta os movimentos do corpo, e aí ela muda completamente né? Então, Anu era pai aqui, ó, dos Anunnaki. Então, como tudo nessa vida, existe os Anunnaki éticos e não éticos. Os Elohim, a mesma coisa, existem os éticos e os não éticos. E os Teoi, existem os éticos e os não éticos. Ok? Na cultura
na cultura grega, gente, esses deuses chamados Zeus e outros, eles tinham paixões, desejos muito semelhantes aos humanos. Tanto é que eles tinham relações com as mulheres e geraram esses semideuses a que Justino está exatamente falando, tá certo? Tudo bem. Deu uma tremidinha aí, mas foi a mão que bateu aqui. Ok? Vamos continuar aqui. Então, olha. Deixa eu aqui. Okay, né? Ele vai dizer sobre o nascimento miraculoso de Jesus. O nascimento virginal de Jesus é comparado ao nascimento de Perseu, tá? Que também tem um relato extraordinário da sua origem. Justino argumenta que tanto mitos quanto o relato do nascimento de Jesus representam similaridades que os ouvintes poderiam entender. Tá? Olha, milagres e poderes. Aqui. As curas e ressurreições atribuídas a Jesus são apresentadas como paralelas às façanhas de Asclépio, um deus da medicina. Ao fazer isso, Justino busca estabelecer que as ações milagrosas de Jesus estão em linha com as tradições míticas que poderiam facilitar a aceitação da sua divindade. Outra característica, a sabedoria e ensino. Justino ressalta que a sabedoria de Jesus e seus ensinamentos o qualificam como um filho de Deus, uma posição que, segundo ele, poderia ser facilmente reconhecida por aqueles que já consideravam o Deus Supremo como pai dos homens e dos deuses. Tá? Então, a abordagem de Justino de Roma apresenta Jesus como uma figura que, embora distinta, se alinha a um conceito mais amplo de divindade e semideus. Está aqui, ó. Essa palavra é muito importante a gente gravar. Ó. Muito familiar aos ouvintes da época. Ele tenta, assim, colocar Jesus dentro de uma narrativa cultural existente, mostrando que a ideia de um ser com uma natureza tanto humana quanto divina não era estranho ao pensamento grego-romano. Tá? Essa estratégia tinha como objetivo, né, suavizar a aceitação do cristianismo entre os pagãos, apresentando Jesus não como um conceito radicalmente novo, mas como uma continuação das tradições religiosas que já eram conhecidas. Tá? Então, nós temos aí o Justino de Roma, né? Aí, ó. Então, nós podemos também pegar, e eu vou aqui para outro, né? No diálogo de Justino com o Trifão, né? Justino discute a relação entre o cristianismo e o judaísmo, argumentando que as profecias do Antigo Testamento prefiguram a vinda de Cristo. Tá? Isso aqui é uma outra coisa que ele vai fazer. Também Justino, na sua apologia número 1, ele faz referência a outros filhos de Deus com aqueles mencionados nas tradições grego-romanas, que a gente já viu, como Asclépio, né? Perseu, né? E etc. Aí outros pais da igreja, como Irineu de Lyon, tá? Ele fala Orígenes, tá? Em seus escritos, Orígenes discute a natureza de Cristo e sua relação entre o Filho e o Pai, enfatizando a divindade de Jesus essencial. Tá? Aí tem escritores modernos, como os C.S. Lewis, né? Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, Karen Armstrong, A História do Deus, né? N.T. Wright, né? O Novo Testamento é a Palavra de Deus, e assim por diante. Tá? Eu não estou entrando em minudências, porque a gente tem, né, todo um percurso para fazer. Né? O Mauro Bliguino, aí vem aqui uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, é que Mauro Bliguino é um estudioso nato, né? E ele fez recentemente um livro que quem puder comprar e mandar para mim, eu estou pedindo de presente, mas ele só tem em italiano. Portanto, você vai encontrar ele na Amazon, mas em língua italiana. Mas só que a língua italiana não é difícil de entender, pessoal. Tá? Não é difícil de entender. Quem puder comprar lá na Amazon, está em euro
e mandar para mim e dizer, olha, Valdo, estou mandando de presente para você, né? A gente vai agradecer muito. Então, o Mauro Bliguino, ele vai fazer uma análise de Jesus, pessoal. O título do livro dele é Jesus Semideus, né, em italiano, mostrando exatamente as mesmas afirmações que Justino. Inclusive, ele pega o texto de Justino exatamente para explicar que Jesus, claro que a igreja depois, né, a gente começou a dizer que Jesus tinha a mesma natureza de Deus, a gente vai ver isso ainda, ok? Tinha a mesma natureza de Deus, que Jesus era Deus, né? E nos evangelhos canônicos vão, né, principalmente o evangelho de João, que ele é o único que não é considerado sinótico, tá? O evangelho à parte, ele tem uma visão mais espiritual e mística de Jesus, mais metafísica, né, de Jesus. Então, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um, né? No entanto, esse somos um foi entendido pela igreja em que Jesus é a mesma natureza do Pai. Quer dizer, Pai, Filho e Espírito é o único Deus, tá? Mas são três pessoas em um só Deus. Então, para você entender isso, meu irmão, isso aí levou tempos. Agostinho estudou a Trindade e tentou abordar esse aspecto. Tentou não, ele abordou. Hoje a doutrina diremos assim, da Trindade é fruto dos estudos de Agostinho. Ok? Então nós vamos ver aqui o que o nosso querido Mauro Bliguino fala a respeito de Jesus. No capítulo 3 desse livro que ele escreveu, ele vai dizer o seguinte, tá? Vamos lá. Vou baixar aqui. Capítulo 3. No capítulo 3 de Jesus se mediu, Mauro Bliguino realiza uma análise minuciosa do texto bíblico que se referem a Jesus, destacando a importância das traduções e dos termos utilizados. A abordância de Bliguino centra-se na ideia de que muitos conceitos fundamentais sobre a figura de Jesus foram moldados por interpretações e traduções que podem não refletir precisamente os significados originais. Bliguino argumenta aqui que as traduções das Escrituras muitas vezes incorporam visões teológicas específicas que influenciam a maneira como os textos são entendidos. Ele se concentra em passagens-chave do Novo Testamento, sugerindo que as palavras escolhidas pelos tradutores podem alterar a percepção do caráter e da missão de Jesus. Tá? Então, termos como, por exemplo, Filho de Deus, tá? Bliguino argumenta que a expressão Filho de Deus não deve ser interpretada exclusivamente no sentido cristão de divindade, mas sim como um título que poderia se aplicar a várias figuras da cultura antiga, incluindo os reis e heróis. E o conceito de Messias. Tá? A palavra Messias, no hebraico, significa ungido. Tá? É explorada por Bliguino. Ele argumenta que, em sua origem, o termo não carregava necessariamente a conotação de divindade que muitas vezes se associa a ele no cristianismo. Tá? Então, olha, ele vai... e aí a gente pode fazer uma breve comparação com os escritos de Filon de Alexandria, que, por exemplo, Filon, né, ou Filon, né, alguns pronunciam assim, Filon, um filósofo judaico do século I, explorou a ideia de logos, verbo, e suas implicações que mais tarde influenciaram a cristologia. Ele também abordou a distinção entre o divino e o humano, uma questão que Bliguino examina ao discutir a natureza de Jesus. Nas pesquisas modernas, historiadores como Barth,
Ehrman, em obras como Jesus, Apóstolos e o Novo Testamento, tá? Questiona a historicidade dos muitos relatos sobre Jesus, enfatizando como as interpretações e tradições podem ter distorcido a figura histórica em prol das agendas teológicas. Também Richard Balkan, né? Acho que é isso mesmo, em Jesus e os Evangelhos, analisa como a tradição oral dos contextos sociais e políticos influenciaram a redação dos Evangelhos, corroborando a ideia de que as traduções e interpretações são cruciais para a compreensão da mensagem cristã. Ok? Olha só. Né? Então, tudo isso, gente, a gente está olhando, né? Por exemplo, no contexto da antiguidade, olha, vou grifar aqui, ó. Na antiguidade, a expressão filho de Deus não era exclusiva ao judaísmo ou ao cristianismo. Em várias culturas do Mediterrâneo, incluindo a grega e a romana, muitos heróis e figuras de destaque eram considerados filhos dos deuses, de deuses. Por exemplo, Hércules, que era filho de Zeus, e outros líderes que eram vistos como divindades, como divinamente escolhidos ou ungidos. Esta concepção de filiação divina não implica necessariamente na igualdade com Deus, mas sim no status especial, tá? Que conferia ao indivíduo um papel significativo na sociedade e no reino. Tá? Então você pode ver aqui, olha, que eu não vou entrar aqui em detalhes em algumas coisas, que, por exemplo, a palavra Messias, muito refletida hoje, vem do hebraico Mashiach, né, que significa ungido. O conceito de um ungido de Deus é assentado nas tradições judaicas, referindo-se frequentemente a reis sacerdotes que eram literalmente ungidos como óleo durante suas cerimônias de consagração. Tá? Então, reis e, né, essa questão de conceito, né? Um dos grandes problemas que a gente vai encontrar, pessoal, é o seguinte, tá? Vários escritores daquela época, né, eles, diríamos assim, eles colaboraram para que houvesse uma tentativa de colocar Jesus como alguém igual a Deus, certo? Isso é importante a gente entender, porque hoje o que nós temos, as traduções que nós temos bíblicas dos evangelhos, estão muito carregadas de visões teológicas, sejam protestantes ou católicas. Tá? Então, admitir que Jesus era um semideus, tá? Que ele era um híbrido, tá? Então que ele estava ali cumprindo um papel que nós vamos ver em outros vídeos interessantes sobre isso, porque, por exemplo, Filon de Alexandria vai desenvolver, ele era um filósofo judeu, e ele desenvolveu esse conceito de logos. Só que o conceito de logos é mais antigo ainda. Tá? Então, quando ele diz que o Evangelho de João começa, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era um Deus. Tá? Dependendo da tradução, de quem opta traduzir, por exemplo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová traduz o termo Deus com, tá? E era um Deus D minúsculo. Né?
Mas a igreja, com sua visão teológica, resolveu dizer, não, Jesus é igual ao Pai, ele é da mesma substância, da mesma essência, ele é o próprio Deus que se fez carne. Por quê? Porque o Logo se fez carne e habitou no meio de nós. Está ali descrito no Evangelho de João, no prólogo, né? Prólogo, certo? A gente precisa tomar um certo cuidado em não ser apressados em pegar a água suja e jogar com o bebê dentro, fora e tudo. Tá? Nós precisamos ter consciência de que nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito de Jesus. Então, quando você não entende algo, você tende a negar. Então, as pessoas negam a existência de Jesus, tá? Porque simplesmente não conseguem entender. Ok? Então, eu vou bem aqui, que eu vou mostrar aqui como Jesus tem uma visão sobre o que ele fala aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, antes da gente vir para cá, ó. Tá aqui, ó. Gnoses de João, esse livro aqui, tá? Eu já falei para vocês que tem no livro a Biblioteca de Nag Hammadi, que não está aqui, Nag Hammadi, né? Lá da Madras Editora, né? Que eu recomendei tudo, ok? Muito bem, então vamos lá. Olha o que Jesus vai dizer nesse livro Gnose de João, tá? Um texto gnóstico. Como é que ele vai descrever a sua compreensão, tá? Ele vai falar do Uno, ele vai falar da Barbelu e depois vai falar do autogerado, tá? Do autogênese.